Ana Ribeiro congelou em sua poltrona de primeira classe quando a sombra do comissário de bordo. Diego Almeida se projetou sobre ela, sua voz cortante abafando o zumbido constante do motor do avião. Senhorita, por favor, levante-se. Esta poltrona está reservada para nossos passageiros preferenciais. Atrás dele, uma mulher branca e idosa, Dona Clara, esboçou um sorriso presunçoso, como se já soubesse o desfecho daquela cena. As mãos de Ana tremiam enquanto segurava seu bilhete, o papel amassado entre os dedos. 20 anos construindo a Vento do Sul Airlines do zero, transformando um sonho improvável em uma empresa bilionária, e era assim que tratavam a CEO da própria companhia? Enquanto tentava alcançar sua identificação corporativa, Diego, com um gesto brusco, puxou sua bolsa de mão, fazendo com que uma fotografia antiga, um tesouro insubstituível de sua avó indígena, caísse no chão. O vidro da moldura se estilhaçou, e o som do impacto ecoou como uma profanação. Ana sentiu o coração apertar, como se o espírito de sua avó, que a havia inspirado a voar mais alto, tivesse sido desrespeitado naquele momento. Antes que pudesse protestar, Diego a interrompeu. Se continuar causando transtornos, chamarei a segurança. A humilhação pública começou ali, a 30.000 pés de altitude. Mas o que Ana não sabia era que esse era apenas o primeiro passo de uma conspiração que ameaçava destruir tudo o que ela havia construído. O voo da Vento do Sul, que deveria ser apenas mais uma de suas viagens incógnitas para monitorar o serviço da companhia, tornou-se um pesadelo. Ana, descendente de uma linhagem indígena tupi-guarani, sempre preferiu viajar sem revelar sua identidade. Era sua maneira de entender a experiência real dos passageiros, de garantir que os valores de inclusão e respeito que ela havia incutido na empresa fossem vividos na prática. Mas naquele dia, sentada em sua poltrona 2A, ela foi tratada como uma intrusa. Diego, com seus 40 anos, cabelo penteado impecavelmente e um sorriso ensaiado, examinou o bilhete de Ana com um desprezo exagerado. Deve haver algum engano, ele disse, alto o suficiente para que outros passageiros da primeira classe virassem a cabeça. Dona Clara, a passageira que ocuparia o assento de Ana, reforçou o tom. Esses assentos são para quem realmente pertence aqui. A insinuação era clara, e o peso daquelas palavras cortou Ana como uma faca. Ela tentou explicar, apontando para o número do assento no bilhete, mas Diego endureceu o tom. Não vou repetir, senhorita. Vá para a classe econômica ou enfrentará consequências. Outros comissários se aproximaram, automaticamente assumindo que Ana estava errada. Quando ela insistiu, com a calma que anos de liderança lhe ensinaram, Diego chamou a segurança. A cena que se seguiu foi ainda mais humilhante. 2 agentes de segurança, liderados por Tiago Santos, um homem alto e de expressão severa, cercaram Ana. Eles a revistaram publicamente, suas mãos tateando sua bolsa enquanto passageiros curiosos observavam. Seus pertences pessoais foram expostos, um caderno de anotações, um colar de sementes que sua avó havia feito e a fotografia agora destruída, que mostrava sua avó em uma cerimônia tradicional, vestida com um cocar colorido. Ana tentou proteger a moldura quebrada, mas Diego, com descuido, jogou-a de volta na bolsa. Vamos resolver isso rápido, ele disse, como se Ana fosse uma criminosa. Apenas Tiago, ao ver o rosto de Ana, hesitou por um momento, como se algo em sua memória tivesse sido acionado. Ana balançou a cabeça sutilmente, um sinal silencioso para que ele não interferisse. Ela sabia que revelar sua identidade ali não resolveria o problema. Pelo contrário, poderia mascarar a verdadeira extensão do que estava acontecendo em sua companhia. Forçada a se mudar para um assento apertado na classe econômica, Ana ignorou os olhares curiosos dos outros passageiros. Sua mente voltou ao passado, a jornada que a levou até aquele momento. Aos 27 anos, ela fundou a Vento do Sul com o dinheiro de uma herança de R$ 10.000 deixada por sua avó, Dona Yara, uma líder comunitária indígena que acreditava no potencial de Ana para mudar o mundo. Com esse capital inicial, Ana, ainda estudante de engenharia aeroespacial, desafiou investidores que riram de sua ambição, chamando-a de menina do interior, com ideias grandes demais. Seus pais, trabalhadores rurais, sacrificaram tudo para que ela estudasse na melhor universidade de São Paulo, mudando-se para um pequeno apartamento onde o aquecedor mal funcionava.
Ana conquistou bolsa após bolsa, trabalhando à noite em bares para pagar as contas. Cada não dos capitalistas de risco a fazia lembrar das palavras de Dona Yara. Voe mais alto do que eles dizem que você pode. Agora, sentada na classe econômica, Ana traçou com os dedos a rachadura na moldura da foto de sua avó, a única lembrança física daquela mulher que a ensinou a lutar. O voo continuou, mas Ana observava cada movimento. Diego passeava pelo corredor, bajulando passageiros brancos enquanto mal olhava para os outros. Sua atitude não era isolada. Ana notou que outros comissários seguiam o mesmo padrão, priorizando certos passageiros com base em sua aparência. Dona Clara, agora reclinada na poltrona que era de Ana, sorvia champanhe que Diego havia trazido com pressa. Nossa passageira mais valiosa merece o melhor, ele disse, alto o suficiente para que Ana ouvisse da econômica. A frase ecoava as palavras de Diego no início do voo. Estes assentos são para quem pertence aqui. Ana anotava tudo em seu tablet, nomes, horários, frases exatas. Isso não era apenas uma má experiência, era um sintoma de algo maior, algo sistêmico. Ela começou a se perguntar se Diego agia sozinho ou se havia uma política não declarada por trás de suas ações. Enquanto o avião enfrentava uma turbulência leve, Ana lembrou de um momento crucial de sua infância. Aos 12 anos, em sua aldeia no interior do Mato Grosso, ela assistiu a uma cerimônia liderada por Dona Yara, onde a comunidade se reuniu para proteger suas terras de uma empresa madeireira. Dona Yara, com sua voz firme, disse: "Nossa força está na união, na verdade que carregamos em nossos corações." Naquela noite, Ana encontrou uma fita cassete antiga entre os pertences da avó, com uma gravação de Dona Yara cantando um hino tradicional tupi-guarani. A fita, agora digitalizada, ainda estava em seu celular. Durante o voo, Ana colocou os fones de ouvido e ouviu a voz de sua avó, sentindo uma conexão espiritual que a acalmou. A música a lembrou de que sua luta não era apenas por ela, mas por todos que eram silenciados, como sua comunidade indígena havia sido por séculos. Ao desembarcar, Ana permaneceu sentada, observando enquanto Diego escoltava Dona Clara pessoalmente, carregando suas malas e prometendo um carro à sua espera. Só quando eles desapareceram, Ana se levantou, ajeitando seu blazer simples e recolhendo seus pertences danificados. Tiago Santos, o chefe de segurança, aproximou-se com cautela. "Sinto muito pelo que aconteceu, senhorita. Se houver algo que eu possa fazer..." Ana o interrompeu com um olhar firme. "Haverá, Tiago. Mas não aqui, não agora." Caminhando pelo terminal, seu celular vibrou com mensagens de Matheus Costa, seu COO leal, que a ajudara a construir a Vento do Sul desde o início. "Eduardo está causando problemas novamente. Precisamos de você na sede o quanto antes." Ana acelerou o passo. A discriminação que ela enfrentara no voo era inaceitável, mas algo na mensagem de Matheus sugeria que problemas ainda maiores a aguardavam. A sede da Vento do Sul dominava o horizonte de São Paulo, uma torre de vidro refletindo as nuvens e o sol. Ana entrou por uma passagem privativa, evitando o saguão principal onde poderia ser reconhecida. Nos primeiros dias da empresa, quando lutava para convencer investidores a apostar em uma jovem indígena com grandes ideias, a anonimidade era um obstáculo. Agora, como CEO de uma das companhias aéreas de maior crescimento no Brasil, a anonimidade seletiva era uma vantagem estratégica. A maioria dos funcionários nunca a vira pessoalmente, uma escolha deliberada que permitia a Ana vivenciar a companhia como os clientes. No andar executivo, ela encontrou Matheus, de 42 anos, andando de um lado para o outro em seu escritório. "Graças a Deus você voltou", ele disse, alívio evidente em sua voz. "Coisas preocupantes estão acontecendo enquanto você estava fora." Ana colocou sua bolsa danificada na mesa. "Acabei de vivenciar algo preocupante em nosso próprio voo." Matheus ergueu uma sobrancelha, mas continuou, entregando-lhe um tablet. "Olhe isso primeiro." Os dados exibidos no tablet mostravam reclamações de passageiros, e um padrão alarmante emergiu. As queixas de viajantes indígenas e negros haviam aumentado 30% no último mês, enquanto a taxa de resolução dessas reclamações despencara. "Quem autorizou mudanças nos procedimentos de reclamações?" Ana perguntou, sua voz firme. "É exatamente isso", Matheus respondeu.
Eduardo Vasconcelos, nosso vice-presidente de operações, implementou uma nova política de conforto ao passageiro, que dá à tripulação liberdade para realocar passageiros com base em preocupações de compatibilidade. Eduardo, de 58 anos, era um veterano da aviação com conexões poderosas, mas sempre se opusera à nomeação de Ana como CEO, questionando sua juventude e origem. Ana o mantivera no cargo por suas conexões na indústria, uma decisão que agora ela reconsiderava. Mateus hesitou antes de continuar. Tem mais, encontrei isso por acaso. Ele mostrou um documento interno, sugerindo que Eduardo estava em negociações secretas com a Global Sky, uma companhia aérea internacional conhecida por seu histórico de discriminação. As mensagens trocadas entre Eduardo e o CEO da Global Sky, Ricardo Mendes, discutiam simplificar a liderança e retornar aos valores tradicionais da aviação após uma possível aquisição. Ana leu as mensagens, sua expressão endurecendo. Quando isso começou? Ela perguntou, a voz perigosamente baixa. Não sei ao certo, mas acelerou enquanto você estava viajando. E Ana, ontem tentei acessar alguns protocolos de segurança e descobri que seu acesso foi restringido em certos sistemas. Ana pegou o celular. Quero uma reunião de emergência do conselho. Mateus balançou a cabeça. Eduardo já marcou o que ele chama de votação de emergência para amanhã, e isso chegou do departamento jurídico há 1 hora. Ele entregou outro documento. Ana o leu rapidamente, sentindo o sangue gelar. Uma manobra legal havia congelado temporariamente suas ações de controle, sob o pretexto de uma revisão de competência. Sem essas ações, ela poderia ser superada na votação do dia seguinte. Ana olhou para Mateus. A equipe de segurança? Parcialmente substituída na última semana, novos contratados com conexões à Global Sky, ele respondeu. Ana respirou fundo, sua mente trabalhando rapidamente. Diego Almeida, o comissário que me forçou a mudar de assento, está conectado a membros do conselho. Precisamos saber quais. Mateus parecia confuso. O que aconteceu no seu voo, Ana? Ela relatou brevemente a experiência, observando a expressão de Mateus passar de confusão para horror. Precisamos agir rápido, ela disse finalmente. Entre em contato com quem confiamos absolutamente, um grupo pequeno de departamentos diferentes. Nos reunimos fora da empresa em 2 horas. Enquanto Mateus saía apressado, Ana olhou para a foto danificada de Dona Yara. Eles não fazem ideia de com quem estão lidando, ela sussurrou, como se falasse com o espírito de sua avó. Naquela noite, em um pequeno café no bairro da Liberdade, Ana reuniu seu núcleo de confiança. Sofia Lima, uma piloto indígena de 35 anos, foi a primeira a chegar. Eu vi o que Diego fez com passageiros antes, Sofia disse, sua voz carregada de indignação. Mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Clara Mendes, uma analista de TI de 28 anos, trouxe seu laptop. Comecei a puxar dados. Há um algoritmo novo no sistema de reservas chamado compatibilidade. Parece inofensivo, mas está sinalizando passageiros com nomes indígenas ou afrodescendentes para triagem adicional. Mateus completou, e as reclamações desses passageiros estão sendo arquivadas como mal-entendidos, sem investigação. Ana ouviu tudo, anotando mentalmente cada detalhe. Isso não é apenas um comissário agindo por conta própria, ela disse. É uma operação coordenada, e Eduardo está no centro disso. Enquanto discutiam, Clara recebeu uma notificação em seu laptop. Alguém está tentando acessar meus arquivos seguros agora mesmo. Ela disse digitando furiosamente. Estão procurando os mesmos dados que acabei de mostrar. Ana franziu a testa. Podem rastrear nossa localização? Não diretamente, Clara respondeu, mas são bons, muito bons. Devemos assumir que as comunicações da empresa estão comprometidas. Naquele momento, o celular de Ana vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Equipe de segurança perguntando sobre sua localização. Cuidado. Ana olhou para seus aliados. Precisamos nos mover. Saídas separadas, destinos diferentes. Usem celulares descartáveis a partir de agora. Enquanto se preparavam para sair, um homem de terno escuro entrou no café, seus olhos varrendo o ambiente com interesse demais. Ana reconheceu-o como um dos novos seguranças da empresa. Sofia, crie uma distração, ela sussurrou.
Sofia se levantou fingindo tropeçar em um garçom, derrubando uma bandeja de copos. No caos que se seguiu, Ana e os outros escaparam despercebidos, dispersando-se pelas ruas escuras de São Paulo. A humilhação no voo havia acendido uma chama em Ana, mas agora ela sabia que a luta era muito maior. Não se tratava apenas de um assento roubado ou de uma fotografia quebrada. Era sobre proteger o legado que ela construíra, não apenas para si, mas para todos aqueles que, como ela, eram constantemente empurrados para trás por causa de quem eram. Enquanto a chuva começava a cair, Ana puxou o capuz de seu casaco e desapareceu na multidão, sua mente já planejando o próximo passo. A batalha pela Vento do Sul estava apenas começando, e ela estava determinada a voar mais alto do que nunca, guiada pelo espírito de Dona Yara e pela força de sua comunidade. A noite caíra sobre São Paulo, mas Ana Ribeiro não encontrava descanso. Em um apartamento alugado sob um nome falso, escondido em uma rua estreita do bairro do Bexiga, ela reunia sua equipe em um espaço improvisado que cheirava a café requentado e determinação. A humilhação sofrida no voo da Vento do Sul Airlines ainda ardia em seu peito, mas agora a batalha se tornara maior. O que começara como um incidente de discriminação revelava-se uma conspiração orquestrada para roubar sua empresa e apagar os valores de inclusão que ela defendera por 2 décadas. Enquanto a chuva batia contra as janelas, Ana fixava o olhar na fotografia restaurada de sua avó, Dona Yara, cuja moldura quebrada no voo agora parecia um símbolo de resistência. Eles acham que podem nos silenciar, ela murmurou, como se falasse com o espírito de sua ancestral Tupi-Guarani. Mas não sabem que nossa força vem da terra, do vento, da união. Ao seu redor, Mateus Costa, Sofia Lima, Clara Mendes e um novo aliado, João Caiová, um ativista indígena de 38 anos, aguardavam suas ordens. A tensão no ar era palpável. Naquela manhã, o escritório de Mateus havia sido invadido, arquivos digitais foram roubados e a família dele recebera ameaças anônimas. A conspiração liderada por Eduardo Vasconcelos, vice-presidente de operações, ganhava contornos mais sombrios e Ana sabia que o tempo estava se esgotando. O grupo se reuniu ao redor de uma mesa improvisada, coberta por laptops, papéis e xícaras de café. Clara, a analista de TI, abriu seu computador, seus dedos voando pelo teclado enquanto recuperava dados comprometidos. Consegui restaurar alguns arquivos deletados dos servidores da Vento do Sul, ela disse, projetando uma tela cheia de gráficos. Olhem isso, o algoritmo de compatibilidade que mencionei antes não é apenas um programa de reservas. Ele foi projetado para sinalizar passageiros com nomes indígenas, afrodescendentes ou de origem nordestina para a triagem adicional. Esses passageiros são sistematicamente realocados para assentos piores ou até impedidos de embarcar em voos premium. Sofia, a pilota, cruzou os braços, sua expressão endurecendo. Eu vi isso acontecer nas cabines. Diego Almeida e outros comissários sempre justificam com políticas de conforto, mas nunca explicam o que isso significa. Agora faz sentido. Ana anotava tudo mentalmente, conectando os pontos. Isso não é apenas discriminação aleatória, ela disse. É uma estratégia para mudar a cara da nossa companhia, para excluir quem não se encaixa na visão deles. João Caiová, cujo rosto marcado pelas lutas em defesa das terras indígenas refletia uma sabedoria serena, falou pela primeira vez. Isso me lembra as táticas usadas contra nossas comunidades. Eles disfarçam a violência com palavras bonitas, como progresso ou conforto, mas o objetivo é sempre o mesmo, nos empurrar para as margens. João era um velho conhecido de Ana, alguém que ela conhecera anos atrás, em uma manifestação contra a destruição de uma reserva no Mato Grosso. Ele se juntara ao grupo após um chamado de Sofia, trazendo não apenas sua experiência como ativista, mas também uma rede de contatos nas comunidades indígenas que poderia ser crucial. Ana olhou para ele, sentindo uma conexão profunda. Você está certo, João, mas desta vez não vamos ficar nas margens. Vamos lutar de dentro. Mateus, que passara a noite revisando documentos, entregou a Ana um tablet. Encontramos mais evidências. Eduardo tem trocado mensagens com Ricardo Mendes, CEO da Global Sky. Eles planejam desvalorizar a Vento do Sul para comprá-la por uma fração do preço. E olha isso,
Eduardo prometeu a Ricardo que, após a aquisição, eles poderiam limpar a liderança diversa da empresa, substituindo-a por executivos que compartilhem seus valores tradicionais. Ana leu as mensagens, sentindo a raiva crescer. As palavras valores tradicionais ecoavam as insinuações de Diego no voo, quando ele disse que certos passageiros não pertenciam à primeira classe. Eles não querem apenas minha empresa, ela disse, a voz firme. Querem apagar tudo o que ela representa, um espaço onde todos, independentemente de origem, podem voar com dignidade. Enquanto discutiam, Clara recebeu um alerta em seu laptop. Alguém está tentando invadir meu servidor seguro novamente, ela disse digitando freneticamente. Eles sabem que estamos coletando evidências. Ana franziu a testa. Podem nos rastrear aqui? Clara balançou a cabeça. Fui cuidadosa, mas eles são profissionais, provavelmente contratados pela Global Sky. João se levantou, olhando pela janela. Isso não é novo. Quando lutamos contra as mineradoras, eles sempre contratavam seguranças privados para nos intimidar. Precisamos nos mover como o vento, rápidos, invisíveis. Ana assentiu, mas antes que pudesse responder, seu celular descartável vibrou com uma mensagem de Tiago Santos, o chefe de segurança que a reconhecera no voo. Cuidado, equipe de segurança foi instruída a monitorar seus movimentos. Eduardo está paranoico. Ana compartilhou a mensagem com o grupo. Tiago pode ser um aliado, mas não podemos confiar totalmente nele ainda. Precisamos de mais provas antes de trazê-lo para o nosso lado. A reunião foi interrompida por uma batida na porta. Todos congelaram. Sofia espiou pelo olho mágico e relaxou ligeiramente. É a Carmen. Carmen Rodrigues, chefe de manutenção de 50 anos, entrou carregando uma bolsa cheia de papéis. Suas mãos calejadas, marcadas por anos consertando aeronaves, entregaram a Ana um manual brilhante. Olhem isso. Novo material de treinamento distribuído para as tripulações de cabine. Tudo em linguagem codificada, mas as instruções são claras. Priorizar o conforto dos passageiros movendo minorias para longe de viajantes brancos com status premium. Ana folheou o manual, suas sobrancelhas franzindo. Quem autorizou isso? Carmen hesitou. Eduardo. Ele criou uma cadeia de aprovação paralela, contornando os processos normais. Ana bateu o manual na mesa. Isso é ilegal. E perigoso. Se estão treinando tripulações para discriminar, o que mais estão escondendo? Carmen puxou seu celular e tocou um arquivo de áudio. A voz de Eduardo Vasconcelos encheu o ambiente, gravada secretamente em um lounge executivo. Quando passarmos para a Global Sky, finalmente poderemos abandonar essa farsa de diversidade. Ricardo Mendes entende como se dirige uma companhia aérea de verdade. A primeira classe deve ser exclusiva, não um experimento social. Ana ouviu, suas mãos apertando o celular. Quando isso foi gravado? Há 3 dias, Carmen respondeu. Eu estava fazendo manutenção no sistema de climatização, e eles não me notaram. Sou invisível para eles. Ana olhou para Carmen com gratidão. Você não é invisível para nós. Essa gravação é ouro. Clara interrompeu, sua voz tensa. Tenho mais. Diego Almeida colocou pelo menos 6 amigos em posições-chave na empresa no último mês. Todos com aprovação de Eduardo. Eles contornaram os protocolos de contratação. Sofia acrescentou. E eu sei de pilotos que foram preteridos para promoções porque não se encaixam no perfil tradicional. Um deles, meu amigo Lucas, quase desistiu da carreira. Ana processava as informações, conectando os pontos. Isso não é apenas uma conspiração corporativa. É ideológico. Eles querem uma companhia aérea que reflita seus preconceitos, onde pessoas como eu, como nós, não tenham lugar. João sugeriu algo que mudou o tom da reunião. Ana, precisamos nos reconectar com nossas raízes. Quando enfrentamos grandes lutas, minha comunidade realiza uma cerimônia para pedir orientação aos espíritos. Talvez devêssemos fazer algo assim para encontrar clareza. Ana hesitou por um momento, mas a ideia ressoou profundamente. Ela lembrou das noites em que Dona Yara a levava para as florestas, ensinando-a a ouvir o vento e a respeitar os ancestrais. Você tem razão, João. Vamos fazer isso, mas precisamos de um lugar seguro. João sorriu. Conheço um espaço sagrado nos arredores da cidade, mantido por minha comunidade. Lá estaremos protegidos. Naquela madrugada, o grupo seguiu para uma clareira escondida na Serra da Cantareira, guiados por João.
Sob a luz da lua, eles realizaram uma cerimônia simples, mas poderosa. João acendeu uma fogueira, enquanto Ana segurava o colar de sementes de sua avó, sentindo a presença de Dona Yara. Ele entoou um cântico ancestral, pedindo força e sabedoria. Ana fechou os olhos, e por um momento sentiu o vento soprar ao seu redor, como se carregasse uma mensagem. Quando a cerimônia terminou, João entregou a Ana uma pequena bolsa de couro. É um amuleto de proteção, ele disse. Carregue-o com você. Ana agradeceu, sentindo uma renovada determinação. Durante a cerimônia, uma ideia surgiu. Ela precisava investigar o escritório pessoal de Eduardo na sede da Vento do Sul. Se ele está contornando aprovações, deve haver evidências físicas, ela disse ao grupo, algo que não podem apagar digitalmente. De volta ao apartamento, Clara descobriu algo alarmante. Encontrei registros de manutenção alterados. Aeronaves que servem rotas para comunidades indígenas e periferias urbanas estão sendo inspecionadas com menos rigor. Há cálculos de risco explicitando que certos mercados não justificam altos padrões de segurança. Carmen, como chefe de manutenção, ficou horrorizada. Isso é criminoso. Se uma dessas aeronaves falhar, vidas serão perdidas. Ana olhou para ela. Precisamos proteger esses registros, Carmen. Eles são prova de que Eduardo não está apenas discriminando, está colocando pessoas em perigo. Enquanto planejavam os próximos passos, Mateus recebeu uma ligação de sua esposa, Daniela. Sua voz estava trêmula. Alguém ligou hoje, dizendo que os registros escolares dos nossos filhos podem desaparecer se você continuar apoiando Ana. Mateus empalideceu, mas sua determinação não vacilou. Eles não vão nos intimidar. Ana, porém, insistiu. Mateus, faça o que eles querem. Publique uma declaração se distanciando de mim. Precisamos de você dentro da empresa, como nossos olhos. Mateus relutou, mas acabou concordando. É um recuo estratégico, não abandono, ele disse apertando a mão de Ana. O plano para invadir o escritório de Eduardo tomou forma. Clara criaria uma distração digital, simulando uma falha nos servidores da empresa, enquanto Sofia usaria sua credencial de pilota para acessar o andar executivo. Ana e João entrariam como consultores externos, usando documentos falsificados que Clara preparara. O risco era alto. A sede estava sob vigilância reforçada, com novos seguranças contratados por Eduardo. Mas Ana sentia que não havia escolha. Se não agirmos agora, amanhã pode ser tarde demais, ela disse. Na noite seguinte o plano foi executado. Clara desencadeou a falha nos servidores, forçando a equipe de TI a se concentrar no problema. Sofia, vestida com seu uniforme de pilota, guiou Ana e João pelo saguão, atraindo olhares curiosos, mas sem levantar suspeitas imediatas. No andar executivo, Ana usou um cartão de acesso roubado por Carmen para entrar no escritório de Eduardo. O espaço era impecável, com móveis de madeira escura e uma vista panorâmica da cidade. Ana começou a revistar as gavetas, enquanto João vigiava a porta. Após minutos de busca, ela encontrou uma pasta trancada em um cofre embutido. Usando uma técnica que Clara lhe ensinara, Ana conseguiu abri-lo. Dentro, havia documentos detalhando negociações secretas com a Global Sky, incluindo um plano para demitir líderes diversos após a aquisição. Mais chocante ainda era um memorando interno, assinado por Eduardo, autorizando a redução de inspeções de segurança em rotas específicas, com uma nota manuscrita. Priorizar lucratividade sobre mercados de baixo retorno. Ana fotografou tudo, mas antes que pudesse sair, João sussurrou. Alguém está vindo. Eles mal tiveram tempo de se esconder atrás de uma cortina pesada, quando Eduardo entrou, acompanhado por Diego Almeida. Ricardo está impaciente, Eduardo disse, sua voz tensa. Ele quer garantias de que a votação amanhã será unânime. Diego riu. Não se preocupe, os membros do conselho estão sob controle. E aquela índia? Ela não tem mais poder. Ana sentiu o sangue ferver ao ouvir o insulto, mas permaneceu imóvel. Eduardo continuou. Amanhã, após a votação, assinaremos o acordo com a Global Sky. E então, podemos voltar a fazer aviação como deve ser feita. Quando eles saíram, Ana e João escaparam por uma escada de serviço, o coração disparado. De volta ao esconderijo, Ana compartilhou as descobertas com o grupo.
Isso é maior do que imaginávamos, ela disse. Não é apenas sobre discriminação. Eles estão sacrificando a segurança de comunidades inteiras para maximizar lucros. João assentiu. É o mesmo que fizeram com nossas terras. Prometem progresso, mas entregam destruição. Clara, que monitorava as comunicações da empresa, interrompeu. Eles sabem que estamos próximos. Acabei de interceptar uma ordem para uma equipe de segurança privada nos localizar. Sofia olhou para Ana. O que fazemos agora? Ana respirou fundo, segurando o amuleto que João lhe dera. Eles esperam que fujamos, mas vamos enfrentá-los onde menos esperam, na votação do conselho amanhã. Enquanto o grupo se preparava, Ana colocou os fones de ouvido e ouviu novamente a gravação de Dona Yara. A voz de sua avó cantando o hino Tupi-Guarani trouxe uma calma profunda. Ela fechou os olhos, visualizando a clareira onde realizaram a cerimônia. O vento parecia sussurrar. Você não está sozinha. Ana abriu os olhos, determinada. Vamos reunir mais aliados, ela disse. Sofia, contate pilotos que sofreram discriminação. Carmen, mobilize sua equipe de manutenção. João, chame sua comunidade. E Clara, prepare tudo o que temos para expor Eduardo publicamente. O grupo assentiu, cada um sabendo que os riscos eram imensos, mas também que a luta valia a pena. Naquela noite, enquanto São Paulo dormia, Ana sonhou com Dona Yara. No sonho, sua avó estava em uma floresta, segurando um arco e flecha. O inimigo é forte, mas sua verdade é mais forte, ela disse. Ana acordou com o coração acelerado, sentindo que o espírito de sua avó a guiava. A conspiração de Eduardo estava nas sombras, mas Ana estava pronta para trazer tudo à luz. A votação do conselho seria o campo de batalha, e ela não lutaria sozinha. Com o amuleto de João no bolso e a voz de Dona Yara em sua mente, Ana preparou-se para o confronto que definiria o futuro da Vento do Sul, e de todos que acreditavam em justiça. A névoa do amanhecer envolvia a sede da Global Sky, um resort de luxo nos arredores de São Paulo, cercado por muros altos e seguranças armados que patrulhavam como sentinelas de um império intocável. Para Ana Ribeiro, aquele era o palco final de uma batalha que começara com uma humilhação a 30 mil pés de altitude, e agora culminava em um confronto direto para salvar a Vento do Sul Airlines, a empresa que ela construíra com o suor, o sonho e a herança de sua avó indígena, Dona Yara. O amuleto de proteção dado por João Caiová pesava em seu bolso, e a voz de sua avó, entoando um cântico tupi-guarani em uma gravação antiga, ecoava em sua mente, guiando-a como o vento que sopra nas florestas de sua terra natal. Ana, disfarçada com um uniforme de serviço de catering, empurrava um carrinho de café da manhã ao lado de Sofia Lima, a pilota indígena que se tornara sua aliada mais próxima. Dentro do carrinho, escondidas sob bandejas de pães, estavam evidências cruciais, documentos, gravações e fotos que expunham a conspiração de Eduardo Vasconcelos e da Global Sky para roubar sua empresa e institucionalizar a discriminação. Mas o plano cuidadosamente traçado estava à beira do colapso. A votação do conselho fora antecipada e seguranças privados, alertados por uma brecha no sistema de Clara Mendes, estavam fechando o cerco. Ana sabia que, para vencer, ela precisaria invocar não apenas sua inteligência, mas a força coletiva de sua comunidade e o espírito de resistência que sua ancestral lhe ensinara. Hoje não lutamos apenas pela Vento do Sul, ela sussurrou para Sofia enquanto atravessavam um corredor de serviço. Lutamos por todos que já foram silenciados. O plano de infiltração dependia de precisão. Clara, operando a partir de uma van estacionada fora do alcance das câmeras, havia invadido temporariamente o sistema de segurança da Global Sky, manipulando as câmeras para mostrar imagens em loop. Carmen Rodrigues, chefe de manutenção, já estava dentro do resort, disfarçada como técnica de climatização, conectando um módulo que dava a Clara acesso temporário às fechaduras eletrônicas. João Caiová, do lado de fora, coordenava uma rede de aliados que Ana nem sabia que existia, funcionários da Vento do Sul que sofreram discriminação, passageiros indignados com o tratamento no voo e membros de comunidades indígenas que Ana apoiara anonimamente por anos. A chegada deles ao portão do resort, em uma caravana de carros e vans, começava a atrair a atenção da mídia, alertada por vazamentos estratégicos de Sofia.
Segurança reforçada na entrada leste. Clara avisou pelo comunicador quase invisível no ouvido de Ana. Vocês têm 7 minutos antes que o sistema detecte a invasão. Ana ajustou o boné do uniforme, mantendo o rosto baixo. 7 minutos é tudo o que precisamos. Enquanto navegavam pelos corredores de serviço, Ana e Sofia evitaram por pouco um encontro com Diego Almeida, o comissário que a humilhara no voo. Ele passou por elas, carregando uma bandeja de champanhe para a ala executiva, seu sorriso ensaiado agora tingido de nervosismo. Ana notou que ele falava ao telefone, mencionando a votação e garantir que ela não apareça. Sofia sussurrou. Ele sabe que estamos aqui? Ana balançou a cabeça. Não, mas está paranoico. Isso é bom. Pessoas nervosas cometem erros. Elas chegaram ao elevador de serviço, que as levaria ao andar executivo, mas um novo obstáculo surgiu. Portas com leitores biométricos, uma atualização de segurança não prevista nos esquemas que Carmen conseguira. Clara, precisamos de um desvio, Ana murmurou no comunicador. Após uma pausa tensa, Clara respondeu. Elevador de serviço até o 3º andar, depois pela suíte presidencial. Eduardo está lá, mas é o único caminho para a sala de conferências. O risco era imenso. A suíte presidencial reservada para Eduardo e Ricardo Mendes, CEO da Global Sky, era o coração do território inimigo. Mas com a votação já em andamento, Ana e Sofia não tinham escolha. O elevador as deixou no 3º andar, onde o luxo era quase sufocante. Carpetes felpudos, paredes decoradas com arte contemporânea e o silêncio opressivo dos espaços exclusivos. Elas empurraram o carrinho até a suíte, fingindo entregar café da manhã. Clara, monitorando as câmeras, avisou. Eduardo e Ricardo estão dentro, conversando. Consegui acessar o áudio da sala. Pelos comunicadores, a voz de Eduardo soou clara. Ricardo, fechamos o preço final ontem à noite, 30% abaixo do valor de mercado. Após a assinatura, eliminamos as iniciativas de diversidade dela e realocamos as rotas para mercados mais lucrativos. Ricardo respondeu com um tom frio. Os acionistas vão reclamar do preço, mas quando virem os lucros das novas rotas, vão calar a boca. E a liderança? Quanto tempo até limparmos os indesejáveis? Ana sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma, fotografando a conversa com um dispositivo escondido. Elas encontraram uma sala adjacente desocupada, onde Ana descobriu algo inesperado. Uma mesa coberta com documentos, incluindo o contrato final de aquisição da Vento do Sul. As cláusulas eram devastadoras. Demissões imediatas de líderes redundantes sem indenização, suspensão de rotas para comunidades indígenas e urbanas periféricas, e um plano de otimização de conforto, que codificava a discriminação contra passageiros minoritários. Ana fotografou tudo, enquanto Sofia vigiava a porta. Eles estão chantageando membros do conselho, Ana sussurrou, apontando para um dossiê com registros de vigilância sobre diretores que resistiram à venda. É assim que conseguiram apoio para a votação. Antes que pudessem sair, vozes se aproximaram no corredor. Ana e Sofia se esconderam em um banheiro conectado, ouvindo Eduardo e Ricardo entrarem na sala. A Índia não tem mais poder, Eduardo disse rindo. Amanhã, a Vento do Sul será nossa. Ana apertou o amuleto de João, sentindo a força de sua avó pulsar em suas veias. A situação desmoronou quando Clara alertou. Detectaram minha invasão. O resort está em lockdown. Sirenes de segurança ecoaram, e Ana e Sofia abandonaram o carrinho, correndo para a sala de conferências. Carmen, do porão, acionou um alarme de incêndio falso em outra ala, desviando parte da segurança. Isso deu a Ana e Sofia uma janela para alcançar a área de preparação ao lado da sala de conferências. Pela porta entreaberta, elas viram Eduardo no comando, os membros do conselho sentados ao redor de uma mesa polida. A votação está concluída, Eduardo anunciou. 7 a favor, 2 abstenções. A aquisição pela Global Sky está aprovada. Passemos à assinatura. Ana sentiu o chão desabar sob seus pés. Elas haviam chegado tarde demais. Sua empresa fora vendida. Mas Ana não desistiria. Novo plano, ela sussurrou para Sofia. Entramos agora. Do lado de fora, João coordenava a chegada de reforços. A caravana que ele organizara agora lotava os portões do resort. Funcionários da Vento do Sul,
Ex-passageiros discriminados, líderes indígenas e ativistas de direitos civis, todos unidos pelo chamado de Ana. Helicópteros de notícias sobrevoavam, capturando a cena. Ana respirou fundo, ajustou o uniforme e entrou na sala de conferências com Sofia ao seu lado. Senhoras e senhores do conselho, ela anunciou, sua voz firme como a rocha de sua terra natal. Vocês estão prestes a cometer um erro catastrófico. O choque tomou conta da sala. Membros do conselho se levantaram, atônitos. Eduardo ficou vermelho de raiva. Segurança! Ele gritou, mas Ana o interrompeu. Eles estão ocupados. Sugiro que olhem pela janela antes de assinarem qualquer coisa. Ricardo Mendes, o CEO da Global Sky, puxou a cortina e ficou pálido ao ver a multidão nos portões. O que é isso? Ele exigiu. Isso, Ana respondeu, é o que acontece quando tentam roubar uma empresa construída sobre inclusão. Essas pessoas representam todos que vocês planejam prejudicar: funcionários, passageiros, comunidades. Sofia distribuiu cópias dos documentos fotografados na suíte. Estes mostram o preço real da venda, 30% abaixo do mercado, com uma compensação pessoal para Eduardo que ele escondeu de vocês. E isso, ela apontou para outro conjunto de papéis, mostra a chantagem contra membros do conselho que ousaram questionar a venda. A sala explodiu em murmúrios indignados. Membros do conselho folheavam os documentos, suas expressões endurecendo ao reconhecerem seus próprios nomes nos relatórios de vigilância. Eduardo tentou manter o controle. Isso é uma manobra desesperada de Ana Ribeiro. A segurança a removerá imediatamente e prosseguiremos com nossos negócios legítimos. Mas sua voz tremia. Ana aproveitou a hesitação. E estas gravações, ela disse entregando um dispositivo de áudio que Clara preparara, mostram Eduardo e Ricardo planejando eliminar a liderança diversa e negligenciar a segurança em rotas que servem comunidades indígenas. A gravação tocou, e a voz de Eduardo ecoou. A primeira classe deve ser exclusiva, não um experimento social. Os membros do conselho se afastaram fisicamente dele, horrorizados. Do lado de fora, a multidão crescia, agora com a presença de Dona Clara, a passageira que humilhara Ana no voo. Ela se aproximou de João, lágrimas nos olhos. Eu não sabia quem ela era, ela disse, sua voz trêmula. Fui manipulada por Diego. Quero ajudar. João, com a sabedoria de um líder comunitário, aceitou sua oferta, entregando-lhe um megafone para que ela contasse sua história à imprensa. A confissão pública de Dona Clara, transmitida ao vivo, foi um golpe devastador para Eduardo. Enquanto isso, Tiago Santos, o chefe de segurança, entrou na sala de conferências, mas, para surpresa de Eduardo, ele se dirigiu ao conselho. Senhoras e senhores, agentes federais chegaram com mandados. Há uma situação que exige a atenção imediata do Sr. Vasconcelos. O plano de João havia funcionado. Ele contatara investigadores de segurança aérea, especialistas em crimes financeiros e ativistas de direitos civis, que agora cercavam o resort com mandados baseados nas evidências de Carmen, Clara e Sofia. Ricardo Mendes, percebendo o colapso da conspiração, tentou se distanciar. A Global Sky não tinha conhecimento de irregularidades. Ele anunciou, claramente para as câmeras. Suspendemos as negociações até uma investigação completa. Membros do conselho começaram a deixar a mesa, criando distância literal e figurativa de Eduardo. Ele, em um último ato de desespero, agarrou o braço de Ricardo. Você não pode desistir agora. Tínhamos um acordo. A aviação precisa voltar às suas tradições. Essas pessoas não pertencem aqui. Sua explosão de preconceito, capturada por todos na sala, foi o golpe final. Ricardo se desvencilhou, frio. Estamos encerrados, Eduardo. Agentes federais entraram, e Eduardo foi escoltado para fora, ainda gritando sobre suas conexões e seu direito de liderar. Ana ficou de pé, enfrentando-o uma última vez. Você não tem minha empresa, ela disse calmamente, e nunca terá. Enquanto ele era levado, Ana se virou para o conselho. A Vento do Sul foi fundada com um princípio. Todos merecem dignidade ao viajar. Qualquer um que não possa abraçar essa visão deve renunciar agora. 2 membros do conselho juntaram seus papéis e saíram em silêncio. Os que permaneceram,
liderados por Laura Ferreira, uma conselheira sênior, expressaram compromisso com a reconstrução da governança da empresa. Quando Ana saiu do resort, foi recebida por uma onda de aplausos. A multidão, agora com centenas de pessoas, incluía funcionários da Vento do Sul em seus uniformes, passageiros compartilhando histórias de tratamento justo e membros de comunidades indígenas segurando faixas com mensagens de apoio. João a abraçou, seus olhos brilhando. Você trouxe o espírito da floresta para esta luta, ele disse. Dona Clara se aproximou hesitante. Eu errei, Ana. Não sabia quem você era, mas isso não justifica o que fiz. Quero me redimir. Ana, guiada pela sabedoria de Dona Yara, apertou sua mão. A redenção começa com ações, Dona Clara. Junte-se a nós. Na semana seguinte, Ana convocou uma reunião extraordinária na sede da Vento do Sul. Diferente do encontro secreto de Eduardo, esta foi transparente, com acionistas assistindo por videoconferência e a mídia presente. Ana apresentou um relatório detalhado sobre a tentativa de aquisição e as práticas discriminatórias implementadas na sua ausência. Evidências mostraram como as políticas de compatibilidade visavam passageiros minoritários, como as promoções de pilotos favoreciam certos perfis, e como a manutenção de aeronaves em rotas indígenas fora negligenciada. Isso não foi apenas uma manobra corporativa, Ana disse ao conselho. Foi uma tentativa ideológica de mudar o que a Vento do Sul representa. Tiago Santos, agora liderando uma equipe de segurança reformada, testemunhou sobre as ordens de Eduardo para criar sistemas que excluíam elementos indesejáveis. Sua fala, calma mas firme, foi devastadora. Laura Ferreira, do Conselho, levantou-se. Proponho um voto de desconfiança em qualquer liderança que apoie essas práticas. A moção passou por unanimidade e os últimos aliados de Eduardo renunciaram. Ana anunciou novas políticas. Todos os executivos viajariam incógnitos regularmente, todas as reclamações seriam investigadas e os padrões de segurança seriam os mais altos, sem exceção. Ela também revelou a criação do programa de bolsas Dona Yara, para apoiar jovens de comunidades indígenas em carreiras na aviação, e uma academia de aviação para formar líderes diversos. Meses depois, Ana estava em um hangar da Vento do Sul, diante de seus funcionários. Atrás dela brilhava a mais nova aeronave da frota, com um logotipo redesenhado. A linha do horizonte que Ana pintara no primeiro avião, agora acompanhada por um sol nascente, inspirado na arte indígena. Hoje marcamos um novo começo, ela disse, sua voz ecoando. A Vento do Sul não é apenas uma companhia aérea. É um compromisso com a dignidade, com a inclusão, com a força de nossa diversidade. A multidão aplaudiu, muitos com lágrimas nos olhos, pois haviam enfrentado a discriminação de Eduardo e emergido mais fortes. Naquela tarde, Ana embarcou em outro voo da Vento do Sul, novamente como passageira anônima. Sentada na primeira classe, ela sorriu quando uma jovem comissária a cumprimentou profissionalmente. Primeira vez voando conosco? A moça perguntou. Não, Ana respondeu. Estou com a Vento do Sul desde o começo. Enquanto o avião decolava, Ana olhou pela janela, vendo São Paulo desaparecer abaixo. Em sua bolsa, a foto restaurada de Dona Yara brilhava, um lembrete do porquê ela lutara. O cântico de sua avó ecoava em sua mente. Voe mais alto do que eles dizem que você pode. Ana fechou os olhos, sentindo o vento da vitória. A Vento do Sul não apenas sobrevivera, ela se tornara um símbolo de justiça, um farol para um mundo onde todos, independentemente de suas raízes, podiam voar com dignidade. A história de Ana Ribeiro em Justiça nas Alturas não é apenas uma narrativa sobre uma mulher indígena enfrentando a discriminação e salvando sua empresa, a Vento do Sul Airlines. É um espelho da luta coletiva que ressoa profundamente com os valores das comunidades indígenas do Brasil. Como um cântico ancestral entoado ao redor de uma fogueira, esta história nos convida a ouvir o vento, a sentir a terra e a reconhecer a força que nasce da união e da verdade. Ana, descendente tupi-guarani, carrega o espírito de sua avó, Dona Yara, uma líder que ensinou que a justiça não é dada, mas conquistada com coragem e resiliência.
Para nós que vivemos em um mundo onde as vozes de muitos ainda são silenciadas, esta história oferece lições profundas que podemos aplicar em nossas vidas, enraizadas na sabedoria indígena que valoriza a comunidade, a dignidade e a conexão com nossas raízes. A primeira lição que Ana nos ensina é a importância de conhecer e vivenciar a realidade daqueles que servimos. Como CEO, ela escolheu viajar incógnita em sua própria companhia aérea, não para se esconder, mas para ver com os próprios olhos como os passageiros eram tratados. Essa prática reflete a sabedoria indígena de caminhar pela terra antes de tomar decisões, de ouvir antes de falar. Em nossas vidas, podemos aplicar isso sendo mais presentes, observando as injustiças ao nosso redor, no trabalho, na escola, na comunidade, e agindo para corrigi-las. Não basta liderar de longe, precisamos estar próximos como Ana, que sentiu na pele a discriminação para então combatê-la. Perguntemo-nos: quantas vezes ignoramos as dores dos outros por estarmos confortáveis em nossa posição? Ana nos desafia a descer de nossos assentos de primeira classe e ouvir as histórias daqueles que são empurrados para as margens. Outra lição poderosa é o poder da união. Ana não lutou sozinha. Ela reuniu aliados como João Caiová, Sofia Lima, Clara Mendes e Carmen Rodrigues, cada um trazendo suas habilidades e perspectivas. Essa coalizão reflete a visão indígena de que a comunidade é nossa maior força. Em nossas aldeias, sejam elas urbanas ou rurais, sobrevivemos porque compartilhamos, porque nos apoiamos. Quando enfrentamos desafios, sejam preconceitos, desigualdades ou crises pessoais, devemos buscar nossos aliados, construir redes de apoio e reconhecer que ninguém vence sozinho. João, com sua cerimônia na clareira, nos lembra que até os espíritos de nossos ancestrais podem nos guiar quando nos unimos em propósito comum. Em nossa vida cotidiana, isso significa apoiar amigos, colegas ou vizinhos que enfrentam injustiças, mesmo que o risco seja alto. A multidão que se formou nos portões da Global Sky é um lembrete. Juntos, somos imparáveis. A resiliência de Ana também nos ensina que a verdade é uma arma poderosa, mesmo contra adversários aparentemente invencíveis. Eduardo Vasconcelos usou mentiras, manipulação e até violência para tentar roubar a Vento do Sul, mas Ana, guiada pela voz de Dona Yara, nunca abandonou sua verdade. Essa determinação reflete a resistência indígena contra séculos de opressão, onde a memória dos ancestrais e a conexão com a terra nos mantém firmes. Em nossas vidas podemos aplicar isso defendendo o que é justo, mesmo quando enfrentamos críticas ou ameaças. Seja no trabalho, onde podemos denunciar práticas discriminatórias, ou na família, onde podemos educar sobre respeito à diversidade, a verdade é como o vento, pode ser invisível, mas é impossível de conter. Por fim, a história nos mostra que a justiça exige mudanças estruturais, não apenas vitórias individuais. Ana não se contentou em derrotar Eduardo. Ela reformou a Vento do Sul, criando políticas de inclusão, bolsas de estudo e uma academia para formar líderes diversos. Isso ecoa a visão indígena de cuidar não apenas do presente, mas das futuras gerações, como plantamos sementes para árvores que nunca veremos crescer. Em nossas comunidades podemos lutar por mudanças duradouras, políticas públicas que protejam minorias, educação que valorize a cultura indígena, ou espaços onde todos se sintam pertencentes. Cada pequena ação, um projeto comunitário, uma denúncia, uma conversa, é uma semente para um futuro mais justo. O que mais te tocou na jornada de Ana? Foi a humilhação no voo, a força da união com sua comunidade ou o triunfo final contra a discriminação? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e nos diga. Você já enfrentou ou testemunhou uma injustiça e desejou ter coragem para agir? Se esta história te inspirou a criar espaços onde todos sejam tratados com dignidade, deixe seu like para mostrar que você acredita na justiça. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para espalhar a mensagem de justiça nas alturas. E não esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar mais histórias poderosas que celebram a luta contra a desigualdade. Vamos juntos voar mais alto, como Ana, e construir um mundo onde todos tenham seu lugar ao sol.